Jesus era filho de um soldado romano? Que história é essa? Então, primeiramente, eu preciso explicar algumas coisas aqui. Eu vou falar sobre essa história. Se você já ouviu essa história, comente aqui embaixo. Se você nunca ouviu, se vai ser a primeira vez, você vai ouvir por mim, tá? Quem é que disse isso, professor? Quem diz isso é uma das linhas tradicionais do judaísmo através de fontes de escritos extra-bíblicos judaicos, tá? Uma coisa eu preciso dizer, eu vou dizer várias coisas aqui antes da gente começar, apenas para informação. O judaísmo ele não é consensual, assim como o cristianismo não é consensual. O que significa isso, professor? Significa que a gente não pode pegar e falar assim, é assim que o cristianismo pensa, é assim que o hinduísmo pensa, é assim que o islamismo pensa, é assim que o judaísmo pensa. Toda religião ela tem as suas ramificações e as suas interpretações de uma mesma história, de um mesmo livro, tá? A segunda coisa que eu quero falar é o seguinte: eu amo os judeus e eu amo o judaísmo, tanto que a minha pauta aqui nos vídeos é só judaísmo, tá? Então, de forma nenhuma eu quero difamar o judaísmo. E de forma nenhuma eu quero difamar o cristianismo. Por quê? Porque cada um tem a sua fé. Cada um pensa de um jeito. Cada um interpreta de um jeito, tá? Então, eu pus esse título que realmente há uma certa verdade, entre aspas, nisso, tá? Através de textos extra-bíblicos nós vamos falar. Mas eu quero que você entenda que há pontos de vistas diferentes até sobre Jesus. Vamos dizer, este maior personagem da história cristã. Mas nem todo mundo pensa como os cristãos. Exatamente. Então, este vídeo de caráter informativo, apenas para você saber. Eu gravei um vídeo há algum tempo atrás falando quem é Jesus para os judeus, para os romanos e para os cristãos. E me xingaram demais. E eu não falei nada demais. Eu falei quem é Jesus para... É a mesma coisa que você falar assim... você falar para um corintiano... O que você pensa sobre o Palmeiras? Olha só. Tá vendo como... ponto de vista é uma coisa relativa e cada um tem o seu, cada religião tem a sua. Então, dito isso, vamos começar o vídeo. Antes eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu ahavte, porque é um assunto assim, ó, polêmico. Eu gosto de polêmica, mas esse é terrível. Então deixa o seu ahavte aí, porque a pesquisa foi feita, eu vou te dar as fontes, eu vou te dar vários nomes, eu vou te dar quem foi o mestre de Jesus, quem foi o real pai de Jesus, que não foi Yosef, aquele José, o marido de Maria. Exatamente, houve uma traição aí. Então, através de um livro extra-bíblico, você vai saber quem foi Jesus, vamos dizer, para os judeus. E é cabeluda a história. Então, deixa o seu ahavte, deixa o seu like e se inscreva no canal. Olha só, se inscreva e ativa as notificações. Vamos lá. Nós sabemos que na época de Jesus, Israel estava sob domínio romano. A diáspora, Israel tinha sido, desde Babilônia, né, tinha sido realmente conquistado, e veio o Império Romano, e foi um império muito vasto, um império muito terrível, que causou muito mal a muitos outros povos, tá? Diz um texto extra-bíblico, segundo uma fonte judaica, que Jesus se chamava Yeshu ben Pandera.
exatamente. Yeshu ben Pandera. Mas, professor, o nome de Jesus não é Yeshua? Sim, Yeshua é um nome, mas por causa de uma questão toda cabalística, houve uma abreviação do nome, porque Jesus, né, esse Yeshua, dizem essas fontes judaicas que os seus ensinamentos não eram judaicos e não tinha nada a ver com a Torá. Então por isso que o judeu, quando o judeu se refere, esses judeus com essa interpretação específica se referem a Jesus, eles não dizem Yeshua, eles dizem Yeshu. Yeshu ben Pandera. Exatamente. Quem que é esse Pandera? Calma que nós vamos falar. E para isso nós precisamos explicar a traição de Maria, ou seja, Miriam. Se você não sabe, o nome de Maria original hebraico é Miriam. A traição de Miriam ao seu marido, Yosef também, tá? Então, diz esta fonte judaica que este casal, José e Maria, o José e Maria tinham um grande problema. Este problema era, qual que era este problema? O homem, este José, ele reprimia muito a sua esposa, reprimia muito Maria, porque Maria era muito bonita. E Maria realmente tinha raiva de José, tinha raiva do marido, a ponto de trair o seu marido com um soldado romano que também se chamava Yosef ben Pandera. Exatamente. Então vamos lá. Existem dois Yosef. O José de Maria e vamos dizer, o José, que é esse soldado romano. Exatamente, não judeu. Então, como José e Maria, eles tinham uma rusga, uma briga, certo? Isso eu estou tirando das fontes judaicas, pelo amor de Deus. Já expliquei no começo do vídeo. Se você quiser ouvir a história, fique até o final. É muito interessante. Então, este soldado romano, ele convence Maria, e Maria foge com este soldado romano no dia de Yom Kippur. Ou seja, Maria trai José, o outro José que era casado, e foge com outro José, o nome hebraico, Yosef ben Pandera. E Jesus nasce dessa relação de traição. Jesus é como um filho bastardo, certo? De Maria, Miriam com Yosef ben Pandera. Por isso, o nome de Jesus conhecido neste contexto que nós estamos falando, Yeshu ben Pandera, ok? Então Jesus era de fato judeu, porque nasceu de ventre de uma mãe judia, mas o seu pai era um soldado romano, tá? Bom, Jesus cresce, certo? Jesus atinge a sua idade e entra em uma escola judaica, entra em uma yeshivá, uma escola judaica. E existe um rabino que foi o mestre de Jesus, que esse mestre de Jesus se chamava o rabino Yehoshua ben Perachia. Olha só, Yehoshua ben Perachia, certo? Que também fugiu dos romanos. E esse rabino tinha um grande amor por Jesus, a ponto de eles fugirem para Alexandria, exatamente lá a região do Cairo, que fica no Egito. E você sabe muito bem que no Novo Testamento há uma menção que Jesus foge para o Egito. Então, quem foge para o Egito é Jesus e o seu mestre. Exatamente. Só que aconteceu um problema envolvendo uma mulher, como se Jesus estivesse com pensamentos maus acerca de uma mulher. O rabino o repreende e, devido a vários problemas que Jesus causou, este rabino excomunga Jesus e fala assim: esse Jesus não tem jeito mesmo, esse Jesus é um rebelde, não dá para consertar este Jesus. Bom, Jesus desaparece no Egito, se revolta e depois volta
e se diz o Messias de Israel. Se você olhar todo esse contexto, os períodos, as questões, o período do Egito, o período do desaparecimento de Jesus, porque no Novo Testamento diz que ele estava no templo, depois ele desaparece por uma década de tempo, depois ele reaparece. Então essa fonte judaica diz exatamente essa questão, essa visão, essa história sobre Jesus. É claro, é óbvio, para um cristão, essa história aqui é revoltante. É revoltante. Essa história completa dessa história, um rabino aqui que fala português, eu não vou dizer o nome dele, ele fez 1 hora contando essa história. Eu apenas resumi aqui em 11, 12 minutos para você, tá? Se você realmente quiser saber, procure a dura verdade sobre Jesus, que você vai achar o vídeo e se interessar, veja. A questão, o que eu quero mostrar aqui para você é o seguinte, é a visão de uma interpretação particular do judaísmo. Nem todo judeu, obviamente, pensa assim. Existem judeus que creem em Jesus como Messias e não como essa história aqui. O que eu quero falar para você é que cada história, cada personagem tem um ponto de vista partindo de uma religião. Então, Jesus é realmente um assunto muito complicado dentro do cristianismo e do judaísmo. Então, é isso que eu queria passar para você. Essa foi a história de uma fonte judaica muito confiável, escrita há milênios. Eu tenho até medo de perguntar o que você achou aqui. É óbvio, você pode colocar o seu comentário, obviamente com respeito, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Veja demais vídeos, fique na paz. Shalom, shalom, lehitraot, que significa shalom, shalom e até breve. Tchau, tchau.